Todos esses livros foi Lucas que escreveu. Graças a Deus. Lucas capítulo 14, versículo 25. Hoje acho que eu não vou passar por muitos textos, amém? Praticamente a gente vai pregar nele. O assunto, acho que esse dia só dá para a gente explanar bem esse ponto desse texto. Lucas 14, 25. Diz assim: grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai e mãe e mulher e filhos, irmãos e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não toma a tua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para construir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem zombem dele? Versículo 30, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo combater um outro rei, não se assenta primeiro para calcular com 10.000 homens, poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo que tem, não pode ser o meu discípulo. O sal é certamente bom, caso porém ele se torne insípido, como restaurar o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo. Lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Espírito Santo, direciona-nos nessa ministração, Pai. Eu te peço. Que não seja aquilo que eu quero falar, Pai, mas Espírito Santo, fala ao nosso coração, nos ensina, nos instrui, nos exorta. Que o nosso coração venha ser um terreno bom, Pai, para quando a Tua palavra entrar, produzir frutos. Usa minha vida, abre nossos ouvidos para ouvir, abre nosso entendimento para compreender. Que essa palavra dê frutos, Pai, 30, 60, 50, no tempo certo. Fala conosco, Espírito Santo. Fala ao meu coração, eu preciso ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Eu tinha falado para a igreja que a gente ia pregar sobre igreja, mas Deus ministrou no meu coração essa semana para falar de discípulo, que faz parte da nossa linha de fundamentos. Amém? Nós vamos falar sobre discípulo e vamos deixar para outra semana para falar sobre igreja. Em Israel, um jovem lá na época de Jesus, a partir dos 6 anos, eles já começavam a estudar a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Quando um jovem ele alcançava os seus 11 anos, ele já sabia toda a Torá de cor. Ou seja, quem aqui conhece algum livro da Bíblia de cor? Nem eu. Mas os jovens de Israel, aos 11 anos, eles conheciam todos os 5 primeiros livros da Bíblia de cor, de cabeça. Era perguntar e falar. Depois eles voltavam para casa por um ano. E voltaram depois para o estudo de novo. E aí dos 12 anos até os 14 eles começavam a estudar os salmos, os profetas. Eles começavam a estudar todo o restante dos livros. E até os 14 anos eles já estavam conhecendo todo o Antigo Testamento, toda a Bíblia do judeu. Aleluia. E aos 14 anos eles já
debatiam com os mestres, eles já conversavam sobre a lei, de tal forma que nós vemos na Bíblia que Jesus, ele deixa espantados os homens, porque Jesus com apenas 12 anos, ele está lá conversando dentro do templo, falando dos livros da lei, e eles estão espantados com a sabedoria do menino, que é muito além de verdade. Cada rabino da época, eles tinham um método de ensino, umas regras de ensino que se chamava Talmud. E aqueles que o seguiam se chamava Talmidim. Talmidim no hebraico nada mais é do que discípulo. Tinha um ditado lá que eles diziam assim, que o discípulo, o Talmidim, ele tinha que andar de tal forma perto do seu mestre, que no final do dia ele tinha que estar coberto da poeira dos seus calçados. Meus amados, nós somos discípulos de Jesus. Precisamos entender isso, que somos discípulos. E discípulo é aquele que anda perto. Discípulo é aquele que anda por onde ele andou. Discípulo é aquele que observa os passos do mestre. Discípulo é aquele que olha a forma como Jesus andou e quer seguir da mesma forma que ele. Aleluia. Assim era na época de Jesus. Os talmidins, eles seguiam o seu mestre. E nós também temos o nosso mestre, o Senhor Jesus. Aleluia. O livro que nós entramos aqui, meus amados, Jesus está falando expressamente de discípulo. Ele começa falando assim que uma multidão o acompanhava. De fato, se nós olhamos para a vida de Jesus, nós vamos ver 3 tipos de pessoas que acompanhavam Jesus. O primeiro círculo, que era o mais próximo, foi aqueles que um dia Jesus subiu no monte, orou e Deus deu a direção para ele, quais deveriam ficar próximo dele, que eram os apóstolos, 12 que andavam com ele. Depois nós temos uma outra esfera, que são os discípulos. Discípulos esses que Jesus passou chamando. Um dia Jesus te chamou. Um dia Jesus me chamou. E a chamada de Jesus, meus amados, é irresistível. É irresistível quando Ele chama. Quando você se sente chamado por Deus, é irresistível. Não tem como resistir não, meus amados. Quando Ele te chama, algo acontece dentro de você, você é tocado por Ele. Um dia Ele foi e nos chamou. E havia os discípulos, que eram esses que foram chamados, que andavam com Ele, viam a forma de Jesus, eles eram comprometidos com Jesus. Mas tinha uma outra esfera, e essa esfera se chama multidão. A multidão, diferente dos discípulos, elas estavam sempre onde Jesus estava. Nós vemos na Bíblia que Jesus ia para um lugar e a multidão o seguia. Jesus, ele ia para um lado e a multidão o seguia. Nós vemos Jesus alimentando uma multidão. Mas a multidão, meus amados, eles expressam aquele que não tem rosto. A multidão são aqueles que estão atrás de Jesus por algum benefício, por alguma coisa que eles querem receber, ou por curiosidade. Eles querem ver algo em Jesus e eles o seguem. Talvez hoje é fácil da gente entender o que é seguidor. Hoje a gente tem lá o nosso... Eu estou trabalhando nas mídias sociais na nossa igreja e a gente fica tentando alavancar seguidores. Alavancar seguidores. E os seguidores lá, meus amados, eles são como uma multidão. Eles te olham, mas eles não se comprometem com você. Eles te seguem, mas eles não se comprometem. Eles podem te seguir, mas eles não estão aqui. Eles podem dar uma curtida, mas eles não estão compromissados, por exemplo, com esse ministério. São seguidores, são multidão. Assim era na vida de Jesus. Havia uma multidão de seguidores. Na rede social tem uma coisa engraçada, a gente tenta buscar o que é engajamento. O que é engajamento? São os seguidores que se comprometem um pouquinho mais. São aqueles que vão curtir, que vão compartilhar e que talvez um dia estarão aqui. Eles estão engajados. Amém? Talvez esse seja um pouquinho próximo do que é discípulo. Vocês estão engajados aqui na obra. Vocês estão dentro do
uma obra que o Senhor chamou. Meus amados, eu e você, nós não fomos chamados para ser multidão. Multidão é aquele que entra aqui na presença só por uma curiosidade, só para receber algo de Jesus, mas depois vai embora, recebe uma bênção e depois vai embora. Recebe, vem orar ao Senhor quando as coisas apertam, ele recebe alguma coisa porque sabe que na igreja tem. Vocês já pararam para ver, meus amados? No mundo tem gente que é assim, nunca quer saber de Jesus, mas quando o carro aperta, vem para a igreja, ou lembra de olhar para você e falar assim: ora por mim, eu estou precisando, graças a Deus que tem a gente. Mas são seguidores de longe, são multidão. Assim era na vida de Jesus. Tinha aqueles que estavam de longe olhando, aleluia, mas não queriam se comprometer. A primeira coisa que eu preciso aprender sobre discipulado, meus amados, repitam comigo: discipulado. Discipulado É compromisso. é compromisso. Discípulo é compromissado com Jesus. Não existe discípulo na multidão. Não existe discípulo na multidão. Não existe discípulo se eu só quero um benefício. Não existe discípulo se eu estou aqui para receber algo. Não existe discípulo desse jeito. Se eu entro na presença do Senhor só para receber, só pelo que Ele tem para me dar, só pelo que Ele tem para me fazer, aleluia, eu posso até me arrisco a dizer: você ainda é multidão, mas você precisa ser discípulo. Se nós só lembramos de Jesus quando o carro aperta, se nós só lembramos de Jesus quando as coisas ficam difíceis, eu sinto muito, mas ainda é multidão, precisa ser discípulo. Aleluia, santo é o Senhor. Então acompanharam Jesus os apóstolos e tinham intimidade profunda. Os discípulos que eram chamados para seguir e imitar o mestre, e a multidão que seguia Jesus somente para receber algo, sem compromisso algum. Amém? Eu preciso aprender que eu sou discípulo. A própria palavra diz, Mateus capítulo 28, versículo 19, é conhecido: ide, fazei discípulo entre as nações. E como que nós fazemos discípulos? O texto vai dizer: ensinando-os tudo aquilo pelo qual eu vos falei. Então a minha chamada e a sua, nós somos discípulos. Tem dois âmbitos de discípulos. Primeiro, eu sou discípulo. Eu sou discípulo de Jesus, mas eu também sou um discipulador. Você tem que fazer discípulos. Eu sou um discípulo, mas eu preciso fazer discípulos. E como que eu faço? Quando eu prego, é ide, é quando eu vou. Aleluia. Nós não fazemos discípulo dentro da igreja. Nós não fazemos discípulo só aqui. O que nós fazemos, meus amados, aqui ministrando a palavra, é preparar vocês, é preparar cada um que está aqui para ser um discipulador do mundo. Aonde você andar, você ensinar as palavras de Jesus e levantar discípulos nessa terra. Nós precisamos ser discípulos verdadeiramente. E o discípulo se comprometeu com isso, não só de receber, mas de dar também. Melhor é dar que receber, sabia? O problema é que muitas vezes a gente só quer receber. A gente vem na igreja de receber, mas quando temos a oportunidade de dar aquilo que recebemos, nós não damos. Um dia está lá Pedro e João, eles estão subindo para orar, eles estão indo ali, eles estão de frente à porta formosa, e ali tem um homem pedindo dinheiro, ele está aleijado, e ele olha para eles e pergunta assim: olha para mim, eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Meus amados, nós precisamos dar aquilo que nós temos. Nós precisamos começar a dar aquilo que nós temos. Nós precisamos usar aquilo que nós temos. E talvez você está aí sentado achando que não tem nada. Mas, oh, meu Deus, mas o que eu tenho? Você tem Jesus na sua vida. Amém, Jesus. Glória a Deus. Você tem Cristo na sua vida. Você tem Jesus que um dia te chamou, que um dia te escolheu, que um dia te tocou, aleluia, que te curou, que tem te protegido, que tem te guardado, aleluia. Esse Jesus não é para ficar somente
precisamos dar do que temos. Precisamos distribuir o que temos. Nós, aleluia, cristãos, precisamos exalar o Cristo. Aonde nós andamos, nós não podemos perder a oportunidade. Aonde você passa, você não perde a oportunidade. Eu fico feliz às vezes quando eu estou conversando com o nosso irmão Ricardo. Porque eu vejo às vezes, não para enaltecer ele, mas é verdade, às vezes eu converso com ele e falo, estava conversando com tal pessoa e Deus me deu a oportunidade. Glória a Deus. Porque é assim que o Senhor faz, meus irmãos. Às vezes a gente vai estar conversando e Deus vai te dar a oportunidade de você lançar. O problema é que nós muitas vezes perdemos a oportunidade. Sabe como que nós perdemos? Nós perdemos quando deixamos de falar. Nós perdemos a oportunidade de falar de Jesus quando damos mau testemunho também. Porque muitas vezes nessa caminhada, meus amados, aqueles que estão aí fora esperam algo de Deus em mim e de você. Mas fica difícil a pessoa ver algo de Deus em mim e você se nós não andamos segundo a palavra de Deus. Se nós não andamos segundo o ensinamento de Deus. Se nós por qualquer coisa, às vezes nos estressamos, saindo falando, ou se alguém fora pega a gente falando mal de alguém, ou pega a gente brigando, ou pega a gente discutindo, fica difícil. Nós temos que dar aquilo que nós temos. Jesus quer te usar para ganhar a sua família. Aleluia. Jesus quer te usar para ganhar aqueles que estão à sua volta. Glória a Deus. Aleluia. A gente fala assim, Senhor, que ele encontre uma igreja, que ele encontre algum lugar. Não, meus amados, Jesus quer usar a sua vida. Oh, meus amados, como eu oro, eu também tenho na minha família aqueles que não estão. Mas eu sei que eu tenho um compromisso com isso. Eles precisam olhar para mim e ver o Cristo que tem em mim, serem tocados pelo Cristo que tem em mim. Eu preciso dar daquilo que eu tenho, daquilo que Jesus me deu. Ele me deu da sua presença, eu carrego a presença dele. Aonde eu ando com a presença dele. Aonde eu piso com a presença dele. Jesus, yes. Aleluia. Aleluia. Ontem foi lido, a gente estava lá no congresso e foi lido. Ali, 2 Coríntios, capítulo 3, verso 2. Vós sois a carta. Nós somos uma carta de Deus. Meus amados, aqui na Bíblia tem as cartas. A gente vê as cartas paulinas, as cartas de Pedro, a carta de João. A gente vê um monte de carta aqui. Mas eu quero te dizer, meus amados, carta não tem só aqui, viu? Eu e você, nós somos uma carta de Deus. Escrita, vai dizer assim o texto, escrita e lida por todos os homens. E sabe o que é melhor dessa carta? Para essa carta não precisa nem saber ler. Nem precisa saber ler. Porque os homens vão olhar e vão entender o que é o Evangelho. Somente de olhar para você, os homens vão entender: isso é Jesus. Aleluia. Isso é seguir Jesus. Isso é ser um discípulo. Eles vão olhar para você, vão ser tocados e vão falar assim: eu também quero ser um discípulo, eu também quero esse Senhor. Eu também quero servir esse Jesus. Quando olharem para nós e verdadeiramente ver em nós uma carta de Deus. O texto que nós lemos, ele vai nos mostrar que existe um curso para esse discipulado. Ser discípulo não é fácil, não. E não é para você, não é para Jesus não quis enganar ninguém, não, viu? Jesus não te enganou. Eu quero dizer para o seu irmão, Jesus não te enganou, não. Ele não enganou ninguém. Jesus foi muito claro em tudo. Amém? Ele nunca enganou ninguém. Tem 3 coisas necessárias para discipulado. E se você não tiver uma delas, te descredita como discípulo. Nós precisamos entender isso. Porque a procura de Jesus, meus amados, era primeiro para o comprometimento. Ele nunca buscou outras coisas. A busca maior dele foi para discípulos comprometidos. Nós vamos ver aqui no texto que tem 3 coisas que são necessárias para ser discípulo. Primeiro, eu preciso ter um tipo de amor. Eu preciso ter um tipo de sofrimento. E eu preciso ter um tipo de renúncia. Porque se eu não tiver isso, você pode ter certeza, o próprio texto diz: não sou eu. Não pode ser discípulo de Jesus. Primeiro, um tipo de amor. Olha o que o texto está dizendo. Versículo 26, do capítulo 14. Se alguém vem a mim e não aborrece
o seu pai e mãe, e mulher, e filhos, irmãos, irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. Ou seja, se alguém, aqui está diferente, se alguém vier a mim amar pai, mãe, mulher, ou seja, mais do que Jesus, olha, entenda uma coisa, Jesus ele está lá andando, ele está falando, não, você tem que amar tudo isso tudo, você tem que amar mais a mim. Muitos não aceitavam Jesus como Deus, ele está pedindo um amor de, a palavra do Senhor diz assim, amar a Deus sobre todas as coisas. Eu já falei meu testemunho, aleluia, lá no tempo da nossa ignorância, ainda estava no começo da conversão, eu sempre falei, quando eu era cogitado se eu amava mais minha família, eu falava, eu amo mais a Deus. Meus amados, a sua família não pode substituir Deus. Essa congregação aqui não pode substituir Deus na sua vida. Seu trabalho não pode substituir Deus na sua vida. Aleluia. O seu dinheiro não pode substituir Deus na sua vida. Aleluia. Meu Deus. Se alguém amar isso a mais, Jesus ele está sendo categórico. Ele está falando de tipo de amor. Porque, como nós vamos entender tipo de amor? Eu torço pro Corinthians. Eu tenho um amor pelo Corinthians. Não tanto como alguns, né? Mas tenho. Mas o amor pelo meu time não é o mesmo amor que eu tenho pela minha esposa. O tipo de amor que eu tenho pelo meu time é um. O tipo de amor que eu tenho pela minha esposa é outro. O tipo de amor que eu tenho pela minha família é outro. O tipo de amor que eu tenho aqui pela igreja é diferente, ele muda um pouco. O que Jesus está falando é do tipo de amor. Ele não está dizendo que você não deve amar a sua esposa. Ele não está dizendo que você não deve amar os seus filhos. Ele não está falando que você não deve amar o seu time. Ele não está falando nada disso. O que ele está falando é que o amor por ele tem que ser muito maior do que todas essas coisas. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O amor por Jesus tem que ser acima de todas essas coisas. O amor por Jesus tem que ser acima do meu trabalho. O amor por Jesus tem que ser acima do meu dinheiro. O amor por Jesus tem que ser acima da minha família. Sim. E talvez doa falar de família, porque muitas vezes a gente endeusa a família, a gente endeusa o trabalho, a gente endeusa o dinheiro, a gente endeusa o cônjuge, a gente coloca no lugar. Verdade, Jesus. E a Bíblia nunca falou disso. A Bíblia sempre falou que o amor por Deus é em Amém, Jesus. primeiro lugar. Glória a Deus. O problema é que às vezes a gente não vê algumas coisas resolverem na nossa vida, porque colocamos outras coisas na frente, outras prioridades na frente. Colocamos a situação financeira, colocamos o nosso trabalho, colocamos os nossos afazeres, esse bando de preocupação que nós temos todo dia. Todo dia. Não vai ter um dia, meus amados, que você não vai ter uma preocupação. Não vai ter um dia que você não vai ter um sofrimento. Não vai ter um dia que você não vai ter uma luta. Jesus nunca enganou. Mas quando nós colocamos essas coisas em primeiro lugar, nós estamos endeusando outras coisas. Deus é em primeiro lugar. Jesus, amém. É um tipo de amor. Esse amor, aleluia, acima de todas as coisas. Os discípulos se preocuparam com isso aqui. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. O próprio Cristo disse em Lucas capítulo 9, versículo 23. Ele falou assim: aquele que quiser vir após mim, negue-se assim mesmo. O próprio texto também fala: você não pode amar nem a você mais do que Jesus. Nem a você mais do que ele. Na minha vida eu tive dificuldade de entender o amor pessoal, meus amados. Tive que aprender que eu precisava me amar. Tem crentes que precisam se aprender a se amar. Você precisa aprender a se amar. Mas o tipo de amor pela sua vida ainda não é um amor. Não pode substituir o amor por Cristo Jesus. Porque eu também posso me endeusar também. Verdade, aleluia. Quando eu começo, tudo é eu.
E talvez o maior pecado do ser humano é o eu mesmo. É quando eu olho para mim, é quando eu sou egoísta, é quando eu penso tudo em mim, é quando eu manipulo tudo à minha volta em favor de mim. Já pararam para ver quando o ser humano é egocêntrico? Às vezes isso é horrível. Egocêntrico é quando eu olho para mim, tudo é eu, tudo é a minha situação, eu sou a pessoa que sofre pior, eu sou a pessoa mais atacada. Ah, meu Pai. Eu gosto de ouvir outras ministrações. Eu estava ouvindo um pastor ontem ministrando lá, falando assim, que tem crente com a síndrome de Caim. Caim, quando pecou, tinha pessoas, ele falou, não, e agora vão me perseguir? Tem crente assim. Pensa nele, pensa no que está acontecendo em volta dele, não olha a volta. Ele só se interessa no que acontece com ele, o que acontece na casa dele, o que acontece na família dele. É tudo por ele, só ele sofre. Só ele tem dificuldade. Só ele tem luta. Meus amados, em primeiro lugar na nossa vida é Deus, negue-se a si próprio. Isso é ser discípulo. Pedro, ele também um dia se preocupou, ele falou lá em Marcos capítulo 10, versículo 28. Ele falou assim, Senhor, nós deixamos tudo por causa de Ti. Aleluia. Nós deixamos tudo. E o que nós ganhamos com isso? Olha lá. Então Pedro começou a dizer, nós deixamos tudo e te seguimos. Olha só a promessa de Jesus. Jesus respondeu, em verdade digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campo, até seus bens, está vendo? Por causa de mim e do Evangelho, que não receberá 100 vezes mais, agora, no presente, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, e esse detalhe importante, com o P, Jesus nunca enganou ninguém. Não só aqui, mas lá por vir. Mas aqui a gente recebe com perseguição. Porque tem crente que não entende ser perseguido. Às vezes a gente não entende ser perseguido. Um exemplo de homem que negou-se a si mesmo, Zaqueu. A palavra do Senhor diz que Zaqueu, um dia Jesus fala que vai pousar na casa dele, porque ele subiu ali, todo mundo conhece, na figueira prata. E Jesus convidou a pousar hoje na tua casa. Mas é interessante a atitude de Zaqueu quando Jesus entra na casa de Zaqueu. Preste bem atenção, ele é um coletor de impostos, ninguém dá nada para esse homem. As pessoas acham que ele é um baita do pecador, apontam ele por causa do que ele faz, é como se fosse um político hoje. Mas a atitude de Zaqueu é totalmente desprendida. Ele fala assim, Senhor, a partir de hoje eu dou metade dos meus bens aos pobres. Que mudança! Se eu perguntasse aqui hoje, qual de vocês quer dar metade do que vocês têm? Eu estou aqui, na cidade. São exemplos para nós, para mim, constranger. E ele fala assim, se alguém eu tenho defraudado, ou seja, se eu roubei de alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. E aí Jesus fala assim, hoje entrou a salvação nessa casa. Porque, meus amados, só existe transformação quando existe mudança. Eu só posso dizer que minha vida foi transformada por Cristo e houve uma mudança verdadeiramente. E a vida de Zaqueu foi mudada. Mudada. Primeiro lugar, Jesus. Quando Jesus entrou na vida dele, Jesus tomou o lugar da riqueza. Jesus tomou o lugar daquilo que estava no coração dele diferente daquele jovem rico. Jesus um dia pegou e falou assim para ele, uma coisa te falta, vende todos os seus bens, dá aos pobres e depois vem e me segue. Jesus chamou ele como discípulo. E a palavra do Senhor diz que aquele jovem saiu cabisbaixo e triste porque ele era muito rico. Ele não conseguiu desfazer a sua riqueza por causa de Jesus. O problema não está em ser rico. O problema é quando a riqueza toma lugar no seu coração. O problema não é você ter dinheiro. O problema é quando o dinheiro toma lugar de Jesus no seu coração. O problema não é ser próspero. Deus quer te abençoar
dinheiro. E Deus não divide a glória dele com ninguém e com nada. Primeira coisa, um tipo de amor. A segunda, um tipo de sofrimento. É o texto que está dizendo. Verso de número 27. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Ele está falando categórico. Quem pode ser e quem não pode ser. Se alguém não levar a cruz e seguir ele, não pode ser discípulo. Jesus não tinha morrido na cruz ainda. Mas a cruz tinha um significado para o judeu. O judeu, quando um ladrão ia morrer, a morte mais humilhante era de cruz. Por quê? Esses homens iam pelados, viu? Porque Jesus morreu pelado. Jesus não morreu de homem igual a gente vê nas imagens, não. Jesus morreu pelado. Esses homens iam pelados pela rua, carregando a cruz, e morriam ali na vergonha, sendo objeto de pessoas caçoando dele. E quando Jesus está falando da cruz, ele está falando justamente de humilhação. Ele está falando justamente disso. Aquele que não tiver disposto a carregar a cruz, não pode me seguir. Aquele que não tiver disposto a levar uma cruz, a ser perseguido por causa de mim, a ser humilhado às vezes por causa de mim, esse não pode ser meu discípulo, porque isso vai acontecer com nossas vidas. O próprio Jesus falou isso. Meus amados, Jesus, ele tinha oposição da multidão muitas vezes. Jesus, ele tinha oposição de Roma. Jesus, ele tinha oposição dos religiosos da época. E Jesus vivia a oposição dos próprios demônios na minha vida e na sua. Não é diferente. Nós vamos viver uma vida de oposição, meus irmãos. Ou você não vive isso? Ou todo mundo gosta de crente? Todo mundo gosta de quem serve Jesus? O crente é perseguido, meus irmãos. O crente muitas vezes é humilhado. Às vezes a gente sofre muita humilhação. Mas se você não estiver disposto a isso, porque tem gente que reclama. Eu precisei aprender muitas coisas nessa vida, meus amados. Nessa caminhada eu já fui muito perseguido, continuo às vezes. Mas já sofri, eu e minha esposa sofrimos 300 perseguições. A minha sogra, meu sogro conhece, sabe as perseguições que sofremos. Teve época de inventarem mentiras sobre mim. Teve época de chegarem na internet e falarem mal de mim. Mas olha só, meus amados, eu, na época, eu vou ser sincero, eu fiquei agora, eu fiquei nervoso. Na época doeu aqui, e na humilhação é assim, ninguém gosta de ser humilhado, quem gosta? Eu não gosto. Mas nós precisamos entender que às vezes Deus permite, viu? Uma humilhação, para que você cresça. Para que seu ego caia um pouquinho, para que você desça um pouquinho do seu salto, para que você se torne uma pessoa mais humilde, para que você entenda a obra de Jesus verdadeiramente na sua vida. Então eu comecei a entender que certas perseguições que eu sofri na minha vida foi porque eram necessárias na minha vida. Tem perseguições que nós sofremos, meus amados, que são necessárias para o seu crescimento. Nós precisamos entender isso. Porque às vezes nós vamos sofrer perseguição fora e vamos sofrer perseguição dentro também. E enquanto o crente não entende que tudo tem sido para o seu crescimento, que tudo tem sido para o seu bem, você vai ficar um crente chorão, que fica pelos cantos chorando e não do que sofre, mas não cresce. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus não perdeu o controle de nada. Ele não perdeu o controle da sua vida. Ele não perdeu o controle da situação. Ele não perdeu o controle. Se você tem sido humilhado por causa do Evangelho, só se alegre. Aí a gente começa a entender os apóstolos. Eles tomavam uma surra e saíam alegre. Eles tomavam uma surra e saíam alegre.
Aí fala, é daquela época. Meus amados, daquela época não mudou dessa época. O Espírito que estava sobre eles é o mesmo que está sobre mim e sobre você. A palavra de Jesus que estava sobre ele é a mesma palavra que está sobre mim e sobre você. Os apóstolos tomavam Paulo e ficavam alegres, porque eles tiveram a honra de sofrer pelo nome de Jesus. Agora, gente, meus amados, mal é mal a gente aguenta uma palavra atravessada. Esse é o nosso problema. A gente sobe aqui para pregar, a gente tem que pregar até tomando cuidado com palavras. Porque se eu soltar uma palavra atravessada, tem gente que vai ser magoada. E vai achar que o pastor está perseguindo, que é isso, que é aquilo. Não, meus irmãos. É tempo de amadurecer na presença. Aleluia. Soltar uma palavra meio atravessada. Mas o pastor não gosta mais de mim, às vezes quer sair da igreja. Não, meus amados. Nós temos que estar dispostos a tomar a nossa cruz e segui-lo. Amém? Seguir Jesus tem oposição. Lucas capítulo 9, versículo 22. E disse-lhes: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelas autoridades, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, seja morto e ressuscite no terceiro dia. Pode continuar. Jesus dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e sim, mas ele está falando da vida dele, e ele continua no mesmo contexto falando da sua percepção, da minha percepção. Ele está falando assim: eu vou sofrer tudo isso, eu vou morrer na cruz. E aí para falar: mas se você quer ser meu seguidor, você quer ser meu discípulo, nega-se a si próprio. Sabe por que ele fala isso? Jesus tem autoridade para isso, porque ele se negou. Filipenses capítulo 2 vai dizer assim, que ele, existindo na forma de Deus, ele não teve isso por usurpação. Usurpação é querer tomar aquela posição. É, por exemplo, eu vou usar um exemplo prático para vocês entenderem, meus amados. Vou usar um exemplo prático, não para ninguém me entender errado. Todo mundo sabe que um dia que eu fui ungido apóstolo, eu vivo nas igrejas, o pessoal me chama de pastor. Aí eu poderia chegar um dia e falar assim: não, eu sou apóstolo. Isso é usurpar. Jesus nunca fez isso. O que Jesus fez? Jesus negando-se a si próprio. Ele negando-se, não usurpando aquilo. Ele se humilhou. Ele tornou-se semelhante a nós e morreu numa morte de cruz. Ele até poderia usurpar. Ele até tinha autoridade para isso, é Deus. Mas não quis. E às vezes a gente vê tanto servo de Deus usurpando a posição. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo, pelo amor de Deus, você não é nada. Quando Jesus for chamar alguém no último dia, eu não vejo na Bíblia. Eu não vi na Bíblia. Quando Jesus chamar cada um, ali quando a gente for prestar conta, a palavra diz que ele vai chamar cada um pelo seu nome. Ele não vai falar assim: apóstolo Rogério, pastor Rogério, bispo Tatiana. Ele vai me chamar de Rogério. Ele não vai chamar ninguém pela sua posição, mas ele vai chamar pelo seu nome. Santo é o Senhor. Carregar a cruz é símbolo de humilhação e rejeição. É conviver com o mundo hostil do Evangelho. Porque Jesus falou assim: receberá tudo isso com perseguir. Ele nunca me enganou. Ele falou: no mundo tem aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Por último, carregar a cruz. Aleluia. Ele vai dizer assim no texto, verso 28: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para construir, para não suceder que, lançando os alicerces e não podendo acabar,
Todos os que tiverem zombem dele, dizendo: esse homem começou a construir e não pôde acabar. Ele está falando da nossa vida. Ele está falando: está vendo tudo isso que eu estou te ensinando hoje? Começa a pesar na sua vida. Começa a pensar se vale a pena ou se não vale. Jesus não quer ninguém enganado aqui na presença. Ele não quer ninguém enganado servindo Ele. Ele está falando: não, você vai me servir, mas é com perseguição, é com humilhação. Você está disposto, não vai parar no caminho? É isso. Está disposto, não vai parar, vai continuar. É isso que a palavra está falando. Não chama para compromisso. Discípulo é compromisso. E aí ele vai para o terceiro, que nós precisamos de um tipo de renúncia. Aleluia. Verso 31. Ou qual rei, indo combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se ele tem 10.000 homens, se poderá enfrentar um exército com 20.000. É óbvio que é muito difícil. Eu tenho 10.000, eu vou enfrentar um exército que é o dobro. Eu estou na desvantagem. E aí ele fala: o que esse rei vai fazer? Ele vai mandar uma comissão para tentar fazer um acordo de paz. Ou seja, ele vai se render. E aqui que eu quero dizer: eu preciso de um tipo de renúncia. E renúncia é se render. É se render a alguém que é maior. É maior que suas forças. É maior que a sua vontade. É maior que o seu querer. Ele é maior que os seus projetos. Ele é maior que os seus planos. Ele é maior do que os seus sonhos. Servir a Jesus é se render a Ele, porque Ele é muito maior. Os meus sonhos são pequenos perto do dele. Os meus planos são pequenos perto do dele. Os meus projetos são muito pequenos perto dos dele. E não tem como, meus amados, para servir Jesus, eu preciso me render. Só se rende quem entende que tem um Deus grande. Aleluia! É o texto que está dizendo. Caso contrário, estando outro ainda de longe, enviará uma embaixada pedindo condições de paz. É o versículo 33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Só renuncia quem entende que existe alguém maior. Às vezes a gente canta aqui: eu me rendo. A gente canta aqui: eu me rendo ao seu amor. Por que nós nos rendemos ao amor de Deus? Porque o amor de Deus é maior do que o meu. Quando que nós nos rendemos? Vamos lá, vamos dar um exemplo. Eu vou sofrer um assalto, apontaram uma arma para mim, eu não tenho condições de vencer aquela batalha. Então eu levanto as minhas mãos e eu me... A força dele é maior do que a minha força. Então eu me rendo à força de Deus. O amor dele é maior que o meu amor, então eu me rendo ao amor dele. Os planos dele são maiores que os meus, então eu me rendo aos planos dele. Meus amados, quando nós vivemos uma vida de renúncia, nós vivemos melhor o propósito de Deus. Sabe por que tem gente perdido no propósito? Tem gente perdido no propósito do Senhor, porque não renuncia o seu eu, a sua vontade, não renuncia o seu querer, continua andando no querer, continua andando na vontade, continua andando nos seus planos, e aí sai do propósito de Deus. Porque nós só entramos no propósito de Deus quando nos rendemos a Ele. Então nós precisamos renunciar. E para terminar, aleluia, eu estou terminando. Tem um pregador que eu ouço que ele fala assim: quando o pregador fala que está terminando, não acredita em Deus, eles mentem. Bem? Mas estou terminando, no nome de Jesus. Um discípulo, ele faz discípulo. Eu preciso, primeiro, desses 3 tipos de coisas perante Deus. Mas eu também faço discípulos. Aí a pessoa vai dizer assim: o sal é certamente bom,
Caso, porém, se tornar insípido, como que eu vou restaurar o sabor? Jesus está falando de discipulado ainda, ele está falando da mesma coisa. Você quer entender o texto, tem que ler o que está antes. Ele está falando do mesmo assunto. É o mesmo assunto, ele está falando de discipulado. Então ele vai dizer assim, que o verdadeiro discípulo, ele é um sal. E o sal, ele